O objetivo do vídeo de hoje é que possamos entender por que os judeus foram parar lá no cativeiro babilônico durante 70 anos, sendo subjugado ao rei Nabucodonosor. Vamos ficar juntinho nesse vídeo para desvendar essa história? Olá, você está aqui no canal Rasgando o Véu e para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros. Hoje nós vamos falar como os judeus foram parar lá no cativeiro na Babilônia. Meus queridos irmãos, e hoje nós vamos falar sobre a história dos judeus, a história de um povo. E nós professamos uma fé abraâmica. Então nós precisamos voltar à história, porque um povo sem história é um povo sem futuro. Se nós não entendermos a história do povo israelita, nós não vamos poder entender o que está aqui nas Escrituras, porque tudo depende da história que um povo viveu, que uma nação viveu, e hoje nós estamos podendo contextualizar através da história. Só para começar, os judeus vão parar na Babilônia por causa deles. Porque quando Deus ele dá um ordenamento através de Moisés, foi dito que quando eles entrassem na terra prometida, eles deviam observar algo, que eles deviam trabalhar naquela terra que foi dada a eles durante 6 anos. 6 anos arando, 6 anos cuidando, mas quando chegasse no 7º ano, eles não poderiam fazer nada, a terra teria que descansar. Era o ano sabático, era o ano shemita, enfim, a terra devia ficar em repouso. E você que não é inscrito ainda, eu peço para que você se inscreva e aperte o sininho, porque nós queremos chegar à meta de 500 inscritos para que possamos ter a aba comunidade aberta, para que possamos interagir melhor. Posso deixar recados para vocês. E não esqueça de dar like, compartilhar os vídeos nas suas redes, nos seus grupos. E sejam abençoados pelo vídeo de hoje. Vamos ler então rapidamente Levítico 25:4, diz assim: porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da sua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratará, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Então aqui, esse versículo era o que tinha que ser obedecido. E agora pasme então o que vai acontecer. Quando os reis começam a governar a terra, nenhum rei vai observar essa ordem dada por Deus. Como que eu vou competir com o Império Babilônico? Como eu vou competir com Tiro? Não posso deixar um ano a minha terra sem produzir, que eu vou ficar em desvantagem financeiramente. Então, os monarcas, eles não obedecem à ordem de descanso para a terra. E aí surge um problema grande para Israel. Israel fica em dívida para com o Senhor. Fica bem com os povos, já que eles acham que vão ficar financeiramente em posição boa, só que eles ficaram em uma dívida enorme com o Senhor, e essa dívida vai ter que ser fechada. E a gente vai ver aí para frente como é que essa dívida se fecha. Então, minha gente, o que está acontecendo? Desde que Saul se levanta como rei, em mais ou menos 1050 a.C., até lá, 606 a.C., quando Nabucodonosor vem contra Jerusalém, vem para destruir tudo, isso leva mais ou menos uns 500 anos. E esse tempo em que a monarquia está aí no poder, eles não estão cumprindo essa ordem do ano sabático. Então eles ficam em dívida com o ano sabático. E é justamente aí, nesse cenário de desobediência, que Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar o profeta Jeremias, que vai profetizar nessa nação.
É um profeta que vai ser levantado sabendo que ele vai profetizar, que as suas palavras vão ser difíceis para serem aceitas, mas Deus vai animá-lo a profetizar o cativeiro babilônico. E para a gente entender assim, a situação de Jeremias, é só lendo, que a situação dele foi forte. Jeremias 32:2 diz assim, ó: o exército do rei da Babilônia veio a Jerusalém, todo o exército. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, o rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele fará boca a boca, e os seus olhos o verão os deles. Então, aqui nós estamos vendo Jeremias preso por causa da profecia que ele estava entregando, que Deus ia entregar toda aquela terra, entregar a Judá na mão de Nabucodonosor. Então isso foi muito difícil para o rei de Judá de aceitar, ele não aceitou, e a briga dele era grande com o profeta, que nesse momento o profeta está preso por causa das suas palavras. Mas mesmo preso, ele precisa profetizar, ele precisa entregar aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E agora sou eu que entendo, irmão, que o Nabucodonosor, ele apenas foi um instrumento na mão de Deus para assim disciplinar toda aquela nação. Ele foi o instrumento de Deus. Então, como os judeus acharam muita dificuldade para guardar um ano sabático, um ano para a terra descansar, Deus resolveu os problemas deles. Expulsou eles da terra, fazendo com que eles ficassem cativos lá na Babilônia. Então, por que os judeus foram levados para a Babilônia? Tudo começa com essa monarquia, com Saul, então, e foi até onde o cativeiro babilônico, que foi ali em 606. Isso corresponde a 490 anos. Só que dentro desses 490 anos, eles deviam trabalhar 6 anos a terra, dar descanso no 7º ano. Trabalhar mais 6 anos, dar descanso à terra. E isso não foi observado. Mas a conta de Deus foi fechada nesse momento. Porque esses 490 anos corresponde a 70 anos em que eles não respeitaram o ano sabático. Então foram 70 anos não respeitados. E Deus requereu da tribo de Judá 70 anos, onde eles ficaram no cativeiro babilônico, cumprindo esses 70 anos de exílio, por causa da desobediência a ordenamentos que eles receberam ali através de Moisés. Portanto, esses 70 anos corresponde ao ano sabático que os judeus não pagaram ao Senhor. E eles tiveram que cumprir esse ano sabático, esses 70 anos no cativeiro. E você que não sabe o que é uma profecia, eu vou te mostrar o que é uma profecia. A profecia é a palavra que sai da boca do Eterno e ela precisa se cumprir. E aí lá no livro de 2 Crônicas 36, 21, vai estar registrado nesse livro. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Deus requereu do povo as 70 semanas que eles estavam em dívida. E o que eu quero falar? Que o profeta,
ele teve muita dificuldade de entregar essa mensagem para a tribo ali de Judá, porque ninguém queria receber essa mensagem, que teriam que ser cativos, que teriam que ser escravos, deixar a sua terra, a sua pátria para ser escravizado pelos caldeus. Ninguém queria, era uma coisa tão difícil que eles achavam que Jeremias era um falso profeta. E ele recebeu as assolações, ele foi para o cárcere, ele sofreu os maltratos. Mas o Senhor disse para ele que ele teria o escape. E ele, quando chega ali na Nabucodonosor, ele vai ter assim o seu tempo de liberdade, ele não vai preso, porque o Deus dele vai ser com ele e confirmar todas as palavras. Então assim, nós estamos entendendo por que a tribo de Judá, porque os judeus foram parar ali na Babilônia. Nós falamos tribo de Judá, mas nós temos que entender que estava também a tribo de Judá, nós temos que entender que estava Benjamim e alguns levitas que foram levados para esse cativeiro babilônico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.